Estou aqui para abordar com você hoje um tema que normalmente as pessoas, sempre preocupadas com o seu dia a dia, com o seu corre-corre, não param para poder pensar neste assunto que hoje é o tema da nossa conversa aqui. Na verdade, é fácil entender que cada um de nós temos os nossos próprios problemas, temos as nossas próprias dificuldades a serem vencidas no dia a dia. Cada um tem a sua própria responsabilidade com o trabalho, com família, consigo próprio. E isso faz com que dificilmente as pessoas parem para pensar em algo que venha a ser inerente, não a essa ou aquela família, essa ou aquela pessoa, mas ao conjunto das famílias e das pessoas. Quando nós projetamos o futuro, quando nós sonhamos com o futuro, quando nós esperamos do futuro, geralmente estamos vendo esta possibilidade de futuro ou almejando esse futuro, mas voltado a princípio para nós, para a própria pessoa ou para a família a qual aquela pessoa tem sob si responsabilidades. O que eu quero dizer é que o próprio sistema, ele vem nos acostumando cada dia mais a sermos individuais e pensar cada um de nós por si próprio. Isso faz com que as dificuldades enfrentadas no dia a dia e também as dificuldades vindouras em futuro, elas sejam vistas por cada pessoa apenas no campo de visão do que poderia diretamente afetar a esta pessoa ou esta família. Aí surge uma pergunta neste momento. Será que esta coisa natural que acontece com as pessoas, será que também é da mesma forma com os donos deste planeta, com as famílias mais ricas do mundo, com os senhores do mundo, o governo das sombras, a elite global? Será que também cada um dessas famílias ou cada um dos membros dessas famílias pensa apenas na questão do futuro envolvendo cada um a si próprio e suas próprias famílias? Eu penso que, na verdade, nem todo mundo age da mesma forma. E, inclusive, penso que as famílias dominantes do planeta, estas sim, têm motivos de sobra para se preocupar com o futuro e projetar as possibilidades de manter não só cada uma dessas a sua própria família, mas também o conjunto dessas famílias da elite global. Aos poucos nós vamos percebendo, na verdade, o que vem acontecendo. E a mídia que está aí, ela se encarrega, principalmente a mídia, mas não só ela, se encarrega de nos distrair. As distrações são as mais variadas possíveis. Existem, por parte do calendário anual proposto pelo próprio governo, um conjunto de feriados que servem para nos distrair, porque, em razão destes feriados, as propagandas televisivas vão chamar a nossa atenção, vão prender o nosso assunto sobre, por exemplo, Natal, Carnaval, Dia das Mães, Dia dos Namorados e tantas outras festas que existem. É uma forma de nos distrair. Claro, existem uns efeitos colaterais que eles aproveitam, por exemplo, a parte comercial do negócio. Mas a função principal é nos distrair e nos fazer ir após outros deuses. Mas essa seria outra notícia. O que eu estou dizendo aqui é que há uma missão do processo do planeta em nos deixar distraídos para que nós, cada um dos seres humanos, ao pensar no futuro, apenas reflita sobre o futuro da própria pessoa que está pensando sobre este assunto, ou no máximo, de seus entes queridos, de suas famílias. Mas existe uma questão muito interessante. Existe um ponto que hoje, aqui nesse trabalho, você vai ter consciência ampla, total e absoluta. É sobre o futuro que aguarda a humanidade. É o futuro que podemos projetar, idealizar,
ver por antecipação para um período que não é longo, um período de no máximo 50 anos. Vamos, a partir de agora, conhecer a fundo este assunto. E eu quero aqui, antes de chamar o material em si que nós assistiremos juntos, eu quero pedir a você que tenha na sua mente o seguinte: não sou eu que, em alguns casos, preparo a produção de alguns documentários. São documentários preparados por outras pessoas, até mesmo pessoas de fora do nosso país. Quando esse documentário utiliza um formato de comunicação no idioma oriundo do documentário, no caso deste, por exemplo, o inglês, há necessidade de se emprestar a voz para poder fazer a tradução para o português, a fim de que você entenda. E eu não quero que você entre no erro de julgamento de muitas pessoas que têm caído nessa, de, por ouvir a voz do Rubens em alguns documentários, imaginar que, por exemplo, a minha opinião é totalmente favorável à opinião do documentário apresentado. Eu peço a você que não caia nesse erro. Apenas nós partimos daquele princípio: examinai tudo e retei o que for bom. E para que chegue até as pessoas do Brasil em português, é preciso que alguém coloque a voz. E aí, neste caso, sou eu que tenho colocado a voz. Então, quando você vê a minha voz no documentário, não significa dizer que em tudo que está sendo dito no documentário, eu, a pessoa Rubens, partilha da mesma ideia, da mesma informação. Eu falo isso porque nós vamos iniciar agora o documentário, e esse documentário foi feito pelo sistema, por órgãos do próprio sistema. Então eles defendem, por exemplo, conceitos que eu particularmente não acredito. Aí você ouve a minha voz no documentário falando sobre o que crê as pessoas que fizeram o documentário e imagina que eu creio da mesma forma. Não, apenas empresto a minha voz porque o documentário no todo, ele traz pontos muito positivos de informações, mas em alguns detalhes que são detalhes, acompanham o raciocínio do próprio sistema. Eles chamam petróleo de combustível fóssil. Eu, particularmente, não creio que petróleo seja combustível fóssil. Então, essa visão não reflete a minha opinião sobre este assunto. Então, saiba que quando eu empresto a voz para fazer uma tradução para um documentário, não significa dizer que eu concorde de A a Z com tudo que está no documentário, mas apenas procuro fazer com que você entenda no nosso idioma. Sabendo desse detalhe e sabendo que esse trabalho diz respeito ao futuro, não só meu e seu, da nossa família ou de nossas famílias, mas o futuro da humanidade, eu quero que você preste o máximo atenção. E nesta primeira parte, para que você entenda o restante, é preciso repetir algo que talvez você já saiba sobre a concepção de como o petróleo foi formado, segundo a história, há milhões e milhões de anos atrás. Então nós temos que embarcar na história que eles nos contaram, do passado, para poder nós estarmos acompanhando o nosso presente e projetarmos a informação sobre o futuro. É por isso que eu peço a você que assista com máxima atenção esta primeira parte, que trata justamente de uma informação de como o petróleo se formou. Aqui está nosso planeta como supostamente seria há alguns milhares de anos atrás. Os geólogos classificaram este período como Cretáceo Superior. Segundo eles, havia um forte aquecimento global. A história conta que nessa época haviam dinossauros e eles estavam no topo da cadeia alimentar. Não percebiam as mudanças que ocorriam ao seu redor. O continente se separava. Grandes fendas eram abertas na Terra. As fendas se inundaram e transformaram-se em mares. Segundo os cientistas, surgiram as bactérias. Elas morriam e se afundaram aos trilhões. Segundo a teoria, os rios levavam sedimentos para o mar.
e as algas foram enterradas. Segundo eles, com o aumento da pressão, assim como o calor, a reação química teria transformado o material orgânico em combustível de hidrocarbono, petróleo e gás natural. A ciência narra que um processo similar aconteceu na Terra e produziu carvão. São necessários milhares de anos para produzir combustíveis que o mundo consome em um ano. A vida na Terra hoje depende desses combustíveis. No entanto, muitas pessoas não sabem. Desde 1860, foram descobertos mais de 2 trilhões de barris de petróleo. Daí para cá, o mundo usou praticamente a metade. Before you can pump oil, you have to discover it. At first, it was easy to find and cheap. Para se extrair petróleo, primeiro precisa descobrir o local onde ele está. Antes era fácil encontrar e fácil extrair. Many more followed. Geólogos vasculham o solo. Assim encontraram enormes depósitos de petróleo, gás natural e carvão. Os Estados Unidos já foi o maior produtor de petróleo do mundo. Isso alavancou a sua indústria. Um poço de petróleo produz em quantidade, depois entra em declínio. Individualmente, poços têm diferentes taxas de produção. Quando são combinados muitos poços, o gráfico assemelha a um sino. Normalmente levam 40 anos depois da descoberta para o país alcançar o pico da produção. Depois entra em queda permanente. Nos anos 50, o geofísico King Humbert previu que a produção de petróleo americana chegaria ao máximo em 1970, 40 anos depois da descoberta do petróleo nos Estados Unidos. Poucos acreditaram nele. No entanto, em 1970, a produção americana de petróleo alcançou seu pico máximo. A partir daí, entrou em declínio permanente. Hubbert foi lembrado. Daí para cá, os Estados Unidos dependem da importação de petróleo. Isso torna o fornecimento vulnerável a interrupções. Assim contribuiu para a mutilação econômica de 1973, o que foi na época conhecido como a crise do petróleo. Até aqui neste documentário, nós vimos que o petróleo se forma debaixo do chão e que, no princípio, era mais fácil conseguir extraí-lo, dado a localização do petróleo sendo abundante próximo à superfície da Terra. Mas após o esgotamento destas fontes de petróleos que estavam melhores disponíveis, houve a necessidade de se buscar petróleo em locais de mais difícil acesso. Seria como um pé de mangas carregado. No seu quintal, você tem aquele pé de manga bonito, aquela mangueira, e aí você tem algumas frutas que estão ao alcance das mãos. Mas você e seus filhos pegando manga hoje e amanhã, essas mangas que estão de fácil acesso estarão logicamente consumidas, não haverão mais mangas. Então a necessidade de subir no pé e cada vez mais alto em busca das mangas. Seria mais ou menos isso. Assim o petróleo, ficando mais escasso, vai empreender, claro, obviamente, um processo de busca desse petróleo mais arrojado. Nós vimos também que existe o pico do petróleo. Um poço, quando é descoberto, ele demora, segundo a informação, 40 anos para que toda a produtividade daquele poço de petróleo possa ser alcançada. E se somarem os poços de petróleo encontrados, então existe um gráfico do pico que se assemelha à silhueta de um sino, por exemplo. Assim, todo poço de petróleo, todo conjunto de poço de petróleo e todo país produtor do petróleo, certamente ao longo da linha do tempo, terá um momento em que esta produção atingirá um pico e depois cairá, haverá um declínio e será intermitente, será dali para o final, ou seja, vai acabar de qualquer forma. Até aqui, basicamente, é o que nós vimos, eu creio que deu para compreender bem. Inclusive, a informação foi dada de que os Estados Unidos já foi o maior produtor de petróleo do planeta, mas, segundo o que já sabia antecipadamente, ele atingiu o pico em 1970 e de lá para cá o fornecimento de petróleo do próprio Estados Unidos caiu muito. Então os Estados Unidos passou hoje, por exemplo, já não é mais um grande produtor de petróleo como era nos anos 70, no auge
né, da extração de petróleo naquele país. Eu creio que até aqui deu para entender muito bem. Agora, até aqui o documentário fala em petróleo, mas não exemplificou ainda, né, porque o petróleo tem essa propriedade magnífica que faz dele, inclusive, o lastro do dinheiro mundial na atualidade. Mas a partir de agora o documentário vai falar sobre isso. Eu quero que você preste máxima atenção, porque é didático. Então você aprendendo uma coisa agora, daqui a pouco você aprende uma outra em cima do que você aprendeu agora. Assim é importante prestar a máxima atenção. Vamos falar agora no próximo bloco também sobre energia, que é a propriedade de desenvolver trabalho. Eu creio que esse é um assunto que abre muitas portas, é uma chave de entendimento. Você deve então prestar a máxima atenção e eu vou voltar, é claro, daqui a pouco para fazer mais um comentário. Por hora, o que eu tinha que falar é sobre o que nós já vimos, e o que nós vimos até agora foi basicamente isso. Nos anos 30, aconteceram as maiores descobertas de petróleo nos Estados Unidos. O declínio de descoberta nos novos poços foi implacável. Descobertas recentes como Anwar, operando em força total, forneceria petróleo suficiente para 17 anos. Mesmo o Poço Novo, Jack 2, no Golfo do México, supriria apenas poucos meses de demanda doméstica. Mesmo sendo grandes, os poços de petróleo não suprem a necessidade americana de energia. O gráfico mostra que a produção atual de petróleo está no máximo ou próximo disso. Globalmente, a descoberta de petróleo alcançou o máximo nos anos 60. Depois de 40 anos, o declínio na descoberta de petróleo parece não parar. 54 das 65 nações maiores produtoras de petróleo já chegaram ao seu limite. Muitas outras irão parar no futuro próximo. O mundo precisará somar o equivalente a uma nova Arábia Saudita em produção para compensar na queda de produção dos campos de petróleo existentes. Nos anos 60, 6 barris de petróleo eram encontrados para cada um usado. 40 anos depois, o mundo consumia entre 3 e 6 barris de petróleo para cada um encontrado. Uma vez que o pico da produção é alcançado, a procura pelo petróleo vai ultrapassar a oferta. Então o preço da gasolina vai flutuar descontroladamente. Isso afetará o custo de encher o tanque do seu carro. Cidades modernas são dependentes de combustível. Até mesmo as estradas são feitas de petróleo. Enormes áreas seriam inabitáveis sem aquecimento no inverno ou ar-condicionado no verão. A expansão urbana faz com que pessoas viajem quilômetros em busca de trabalho, escola, lojas. As grandes cidades estão mapeadas com áreas residenciais e comerciais, e isso obriga as pessoas a dirigirem. As grandes cidades foram criadas com a utilização de muito petróleo. Químicos derivados do petróleo são essenciais na manufatura de inúmeros produtos. O sistema moderno de agricultura é quase totalmente dependente do petróleo. Também os hospitais, a aviação, o sistema de distribuição de água. O exército americano sozinho consome algo em torno de 140 milhões de barris de petróleo por ano. Petróleo é essencial para a criação de plástico e polímeros. São ingredientes essenciais para a fabricação de computadores, equipamentos e roupas. A economia global é pautada no crescimento infinito e exige um crescimento na oferta de energia barata. Nós somos totalmente dependentes do petróleo e de outros combustíveis. Até mesmo a menor ruptura no fornecimento pode causar grandes efeitos em todos os aspectos de nossas vidas. Energia. Energia é a possibilidade de executar trabalho. Cada humano tem hoje energia disponível equivalente a 150 escravos trabalhando 24 horas por dia. Materiais que dispõem dessa energia para trabalho são chamados de combustíveis. Alguns combustíveis contêm mais energia que outros. Então é chamado de densidade da energia. Neste segmento, nós vimos que o petróleo do mundo, ou seja, globalmente falando, atingiu seu pico na década de 60, ou seja, o máximo que se pode extrair
de petróleo do planeta, na verdade, já foi extraído. O planeta produziu a sua maior quantidade de petróleo na década de 60. De lá para cá, só vem diminuindo. Inclusive, o documentário chega a dizer que seriam precisos mais novos Orientes Médios aparecerem para suprir a demanda de mais alguns anos para frente. Então você vê que a situação em busca de recursos naturais do planeta estão com os dias contados, principalmente com o elemento hoje, vamos dizer, entre aspas, mais precioso do planeta. Mais precioso até mesmo do que o ouro. Por quê? Porque com o ouro você não consegue movimentar indústrias. Com o ouro você não consegue movimentar os veículos pelas ruas. Com o ouro você não consegue movimentar nada. O ouro é estático, mas o petróleo trabalhado se transforma em energia, desenvolvendo o trabalho. Falando em energia desenvolvendo o trabalho, nós vimos também o que é energia. Por exemplo, eu estou falando com você e estou desprendendo para esse trabalho de falar com você, estou desprendendo energia. Qual energia eu estou desprendendo? Energia física. Mas tudo é energia. E por que eu tenho energia física para desprender em trabalho ao falar para você? Porque eu me alimentei. Então a energia que estava nas plantas que eu comi, em forma de arroz, de batata, passaram para mim. A energia que estavam nos animais que eu comi, porco, peixe, frango e boi, passaram para mim. E agora eu fico com essa energia para poder desprender em serviço, em trabalho, em existir, em me movimentar, em ter sangue correndo pelas minhas veias, enfim. Tudo isso é energia. O exemplo de energia foi muito claro. E diz quantas pessoas deveriam estar trabalhando por mim para poder executar um serviço que executa uma quantidade de energia que eu utilizo, neste caso, através do petróleo. Então eu penso que está dando para entender até aqui. Inclusive existe uma frase muito famosa de Lavoisier. Ele diz: no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a própria energia é uma forma de transferir essa energia própria, dizendo. Quando, por exemplo, eu toco o pedal de uma bicicleta, eu transformo energia física em energia mecânica. E se eu tiver um dínamo preso na roda da bicicleta para poder fazer acender o farol, por exemplo, eu já transformo a energia mecânica que foi gerada a partir da energia física, eu transformo agora em energia elétrica. Então, o próprio documentário diz que existem várias fontes de energia e essas fontes são chamadas de combustível. Assim, a fonte de energia que nós vamos ver com mais detalhes é o petróleo. Mas antes mesmo deste momento que chegamos agora, você já viu que, e já sabe também por conhecimento próprio do dia a dia, que o petróleo é muito importante. Aqui, por exemplo, neste momento eu estou com uma câmera na minha frente. Ela é basicamente feita toda de petróleo. O tripé que está segurando a câmera é feito basicamente todo de petróleo. Os monitores que estão na minha frente, tudo mais, os adornos que estão na minha frente aqui, a parte do cabo do óculos, o cabo da tesoura, a tampinha da caneta, a própria caneta, o celular, e você sabe, tudo é feito de petróleo. Então o petróleo, ele é muito importante para a raça humana. O progresso existe graças ao petróleo hoje, porque o petróleo é base para muitos produtos e muitas fontes de energia. Para você ter uma ideia, no Brasil, a energia elétrica, ela chega a ser energia elétrica porque há uma transformação da energia hidráulica proporcionada pelos rios. Mas isso não é em todo o planeta. Nos Estados Unidos, por exemplo, a eletricidade, na maior parte dela, advém de petróleo e também de carvão. Então, você vê que são elementos que possuem energia e essas energias são extraídas para que haja trabalho em função do ser humano, em função de você e de mim. Só que o planeta, ele não é infinito, o planeta é finito e suas reservas naturais também são finitas.
Este assunto está mais à frente neste mesmo documentário. Eu só estou aqui antecipando para que você vá abrindo a mente e o entendimento para que você possa receber toda a informação preciosa que nós temos nesse documentário, porque nós vamos aprender didaticamente o que aconteceu, o que está acontecendo, para poder, então, vislumbrar o que pode acontecer em um futuro que não está tão distante. Eu penso que a razão principal de que eu esteja aqui fazendo esse vídeo para você é para que você tenha convicção, tenha certeza de que essa já era e nós temos que nos preparar. É para a próxima. Vamos seguir assistindo. Eu penso que até aqui deu para entender bem. Até aqui vimos que existe o petróleo, que o petróleo é um meio de transformação de produtos ou de confecção de produtos e também uma fonte de energia. E nós utilizamos essa fonte de energia para muita coisa. Então ela é muito importante para nós e para a humanidade. E que o pico da produção de petróleo nos Estados Unidos foi em 70, de lá para cá vem caindo. E o pico de produção de petróleo no planeta foi na década de 60 e de lá para cá a quantidade de petróleo que pode ser extraído do planeta tem diminuído em forma um declínio constante e que não termina. Está indo direto para baixo. Eu penso que já dá para a gente continuar assistindo. Energia. Energia é a possibilidade de executar trabalho. Cada humano tem hoje energia disponível equivalente a 150 escravos trabalhando 24 horas por dia. Materiais que dispõem dessa energia para trabalho são chamados de combustíveis. Alguns combustíveis contêm mais energia que outros. Então é chamado de densidade da energia. Destes combustíveis, o petróleo é o mais versátil. O mundo consome 30 bilhões de barris por ano. É como 2.000 metros quadrados de petróleo que contém tanta energia quanto seria gerado por 52 usinas nucleares trabalhando por 50 anos. Embora o petróleo gere 1/6 da energia norte-americana, 96% é utilizado no transporte. Este ano, 2/3 do petróleo americano foi importado, a maioria do Canadá, do México, Arábia Saudita, Venezuela, Nigéria, Iraque e Angola. Venezuela, Nigeria, Iraq and Angola. Muitos fatores destacam o petróleo. Ele é denso em energia. Um barril de petróleo contém energia equivalente a quase 3 anos de trabalho humano. Ele é líquido a temperatura ambiente, fácil de transportar, é usado em pequenos motores. Para adquirir energia, você tem que usar energia. A ideia é usar menos quantidade para encontrar e extrair grandes quantidades. Isso é chamado de REIE, retorno de energia e investimento de energia. Petróleo convencional é um grande exemplo. É fácil de extrair, alta qualidade. Extratores de petróleo gastam energia equivalente a um barril para encontrar e extrair 100 barris. O REIE do petróleo foi 100. Como o petróleo mais fácil já foi todo bombeado, a exploração teve que procurar águas profundas ou países distantes, e assim usa grandes quantidades de energia. Frequentemente, o petróleo que encontramos agora é pesado ou bruto. Ele é caro de refinar. O REIE do petróleo, que já foi de 100, hoje é menor que 10. Se você usa mais energia para encontrar uma energia menor, não vale a pena o esforço. É possível converter uma fonte de combustível em outra, e toda hora fazemos isso. Parte da energia contida em um combustível é perdida. Por exemplo, existe um petróleo não convencional. A areia betuminosa é encontrada principalmente no Canadá. 2/3 do xisto mundial está nos Estados Unidos. Ambos os combustíveis podem ser convertidos em petróleo sintético ou cru. Entretanto, isso requer uma grande quantidade de calor e água doce, reduzindo o seu REIE. Assim, ele varia de 5 até 1,5. Xisto é um combustível muito pobre. Libera-se por quilo, contendo em torno de 1/3 da energia de uma caixa de cereal matinal. Este bloco é um dos mais importantes desse trabalho para que você possa entender totalmente
na íntegra, entender por completo sobre este assunto que estamos aqui tratando. Então, preste muita atenção. Nós estamos agora adentrando na questão da energia. E já vimos que energia é tudo aquilo que possibilita trabalho. Eu já falei aqui, inclusive, quando eu intervi da última vez, falando da energia física. E repito, por exemplo, se você vai pregar um prego numa madeira, você vai ter que disponibilizar para isso, ou desprender trabalho. Então você vai, pum, 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 marretar o prego com o martelo. Você utilizou energia física. Para você ter energia física, tem que extrair dos alimentos e também da água, que também é alimento. Então, você sabe o que é energia. Inclusive, você viu agora há pouco uma comparação interessante. A energia desprendida como trabalho por um barril de petróleo é o equivalente a 3 anos de trabalho de um ser humano comum. Então você vê que há realmente uma relação muito interessante da possibilidade de executar trabalho do petróleo com relação até mesmo a nós, seres humanos. Nós vimos também uma análise sobre os combustíveis, ou seja, os produtos que são capazes de executar trabalho através da energia. Até agora estudamos o petróleo, mas vamos ver em seguida, no próximo bloco, o carvão, que é também um elemento capaz de desprender trabalho pela sua energia. Estamos vendo que o petróleo é o mais utilizado, porque ele tem propriedades que são muito mais relevantes para a utilização dele do que qualquer outro produto que exista na natureza. Então, a fim de extrair energia, a fim de disponibilizar trabalho, o petróleo é o campeão. Por isso, ele foi analisado primeiro. No próximo bloco, veremos a análise de outros elementos e outras possibilidades de se extrair também energia para que exerça trabalho. Outro ponto que vale a pena destacar deste trecho do documentário e que eu penso que não pode ficar de lado é a questão do REIE, sigla em português para a razão em função do que se gasta para se conquistar. Imagine que você vai trabalhar, mas para você trabalhar você tem que pagar a passagem do ônibus ou então a gasolina do seu carro. Então você gastou para ganhar dinheiro. Se você gastar na gasolina do teu carro para ir no trabalho por dia um valor maior do que você recebe por dia pelo seu trabalho, não vai valer a pena ir trabalhar pagando a sua passagem de ônibus ou a gasolina do seu carro. Então, a diferença entre o que você gasta para ganhar dinheiro, neste caso, é o REIE do petróleo. Então, assim dizendo, para que você conquiste, você tem que desprender. Para que você avance, você tem que retroceder. Ou seja, para que você ganhe, você tem que pagar. Esta é a realidade. Eu creio que deu para entender bem. Na questão envolvendo a exploração do petróleo, não é diferente. Para que você pegue do solo 100 barris, você tem que gastar um barril em energia. Esta é a razão que existia na época do pico do petróleo. A razão de 1 por 100. Dá 1 para pegar 100. Hoje, com o pico do petróleo já tendo sido atingido na década de 60 e nós estarmos numa fase de declínio, essa razão caiu. No lugar de gastar 1 barril de petróleo em energia para conseguir 100 barris de petróleo, hoje se gasta 1 barril de petróleo para se conseguir 10. E a tendência é só piorar, segundo a informação que foi dada, porque cada vez mais está escasso o petróleo. Cada vez mais tem que se ir mais longe, mais fundo para conseguir o petróleo e cada vez o maquinário para isso, não só maquinário, mas tudo que necessita, inclusive material humano, fica cada vez mais caro. Assim, por isso, a razão da diferença entre pagar para receber, ou seja, o REIE do petróleo, cada vez fica mais defasado.
Neste trecho também do documentário foi mostrado que existem possíveis alternativas. Por exemplo, a areia betuminosa e o xisto. Mas esses elementos, para serem transformados em petróleo sintético, ou seja, para serem feitos em laboratório e chegar a ser um combustível como se usa hoje a partir do petróleo, a razão de 1 por 100 que já caiu para 1 por 10 acaba caindo para 1 em troca de 1,5, ou seja, quase elas por elas, não valeria a pena. Então, nós vimos até aqui, eu creio que vale destacar, que o petróleo é muito importante para a raça humana, é muito importante para o mundo, e que o petróleo vem diminuindo muito, e até agora, falando em próprio petróleo, no caso da areia betumada e do xisto, não há uma alternativa para substituir o petróleo original da Terra pelo petróleo sintético. Vamos ver ainda outras fontes de energia, como foi colocado no bloco passado, que existem outras formas de gerar energia para transformar energia em trabalho. Nós vimos primeiro a questão envolvendo o petróleo, e o próximo é o carvão, além do carvão, os que se seguem. Preste muita atenção. Carvão existe em grande quantidade e gera quase a metade da energia do planeta. O mundo consome quase 2 quilômetros cúbicos de carvão por ano. Entretanto, a produção de carvão mundial deve chegar ao pico em 2040. A alegação de que os Estados Unidos têm século de riquezas em carvão é mentirosa. Muito do antracito de alta qualidade já acabou. Deixou apenas carvão de baixa qualidade, que é menos denso em energia. Aparecem problemas de produção devido ao empobrecimento do carvão na superfície. Os mineiros devem cavar mais fundo em áreas menos acessíveis. São destruídos topos das montanhas para chegar a depósitos de carvão, causando catástrofes ambientais. Gás natural é frequentemente encontrado junto a petróleo e carvão. A descoberta norte-americana de gás convencional alcançou o pico nos anos 50 e o pico da produção no início de 70. Se movermos o gráfico para daqui a 23 anos, o possível futuro da produção de gás natural da América do Norte é revelado. Recentes avanços permitiram a extração de gás natural não convencional como gás de xisto, que pode ajudar a compensar o declínio nos próximos anos. Gás natural não convencional é controverso, pois precisa de altos custos em energia para ser rentável. Mesmo o gás não convencional, pode haver um pico na produção em 2030. Grandes reservas de urânio para fissão nuclear ainda existem. Para repor os 10 terawatts que o mundo atualmente gera através de petróleo, seriam necessárias 10 mil usinas nucleares. Neste volume, as reservas de urânio do planeta iriam durar apenas 10 ou 20 anos. Experimentos com reatores de plutônio na França e Japão causaram falhas caras. A fusão nuclear enfrenta grandes obstáculos técnicos. Em seguida, existem os renováveis. Energia eólica tem um alto REE, mas é intermitente. Energia hidráulica é confiável, mas a maioria dos rios do mundo já estão represados. Usinas de energia geotérmica usam pontos perto da superfície da Terra. Elas são limitadas a essas áreas. Em um sistema experimental, 2 eixos seriam perfurados 6 quilômetros de profundidade. A água seria bombeada para baixo por um eixo aquecido em fissuras e depois subiria, gerando energia. De acordo com o relatório da MIT, esta tecnologia deve suprir 10% da eletricidade norte-americana em 2050. O poder das ondas está restrito às áreas costeiras. A densidade da energia das ondas varia de região para região. Transportar energia gerada por ondas seria um desafio. Também o ambiente salgado dos oceanos é corrosivo para as turbinas. Biocombustíveis são combustíveis que nascem do chão. A madeira tem baixa densidade e cresce lentamente. O mundo usa 4 quilômetros cúbicos de madeira por ano. Biodiesel e etanol são feitos de plantações crescidas por uma agricultura movida a petróleo. O lucro da energia destes combustíveis é muito baixa. Alguns políticos querem transformar milho em etano. Usando etano para suprir 1/10 do uso projetado para os Estados Unidos em 2020, seria preciso 3% das terras americanas.
Para suprir 1/3, seriam preciso 3 vezes a área agora usada para produzir o alimento. Para suprir todo o consumo do petróleo americano em 2020, seriam preciso dobrar a quantidade de terras usadas para a produção do alimento. Hidrogênio tem que ser extraído do gás natural, carvão ou água, que usa mais energia do que recebemos do hidrogênio. Isso torna a utilização do hidrogênio impossível. Todos os painéis solares existentes no planeta geram energia equivalente a 2 usinas de carvão. Isso quer dizer que 1 ou 4 toneladas de carvão são usadas na produção de um único painel solar. Teríamos que cobrir 140 mil quilômetros quadrados com painéis para conseguir alcançar a demanda mundial. Atualmente existem somente 4 quilômetros quadrados. Energia solar concentrada tem grande potencial. Embora no momento exista um pequeno número de usinas em funcionamento, elas estão limitadas a climas ensolarados, necessitando de grandes quantidades de energia para serem transportadas por longas distâncias. Todas as alternativas para o petróleo dependem de maquinário movido a petróleo ou requer materiais como plástico, que são produzidos por petróleo. Quando for considerar necessidade futura de novos combustíveis ou invenções, pergunte: os defensores têm algum modelo de invenção em funcionamento? Qual é a densidade da energia? Pode ser armazenada ou facilmente distribuída? É confiável ou intermitente? Pode ser dimensionada ao nível nacional? Existem desafios de engenharia escondidos? Qual é o REE? Quais são os impactos ambientais? Lembre-se que um grande número pode ser enganoso. Por exemplo, 1 bilhão de barris de petróleo irá satisfazer a demanda global por apenas 12 anos. A transição dos combustíveis seria um desafio monumental. Este ano, o carvão gerou 48% da eletricidade norte-americana, 21,6% gás natural, 1,6% petróleo, 19,4% nuclear, 5,8% hidráulico. Outras energias renováveis geram apenas 2,5%. Seria possível substituir um sistema baseado em petróleo com uma miscelânea de alternativas? Grandes avanços tecnológicos seriam necessários, assim como avanços políticos e cooperação de investimento massivo e consenso internacional. A adaptação da economia global de 45 trilhões de dólares, incluindo transporte, indústria de manufatura e sistemas de agricultura, assim como funcionários competentes para a administração. Alcançando tudo isso, poderíamos continuar com o nosso estilo de vida? Esse trecho do documentário que nós assistimos agora é extremamente importante para a compreensão da ideia no todo. Então, eu gostaria que você, se achar necessário, que você assistisse novamente. Por isso, de propósito, eu já coloquei no DVD esse menu totalmente separado para que você possa assistir trecho por trecho e se adequando ao entendimento correto para não passar nada, para depois sim passar a outra fase. Por isso o DVD está bem explicadinho, com esses menus bem adequadozinhos e pontuando exatamente as questões passo a passo, setor por setor, para que você não perca nada. Foi tão bem explicado, foi tão minuciosamente demonstrado que eu penso não precisar aqui passar um longo tempo falando novamente o que já foi dito. Só quero lembrar que foi abordado neste segmento passado a questão envolvendo a energia em si. E aí, a análise passo a passo, um por um, de fontes de energias possíveis, de alternativas quanto à utilização do petróleo como energia para mover o planeta. Nós vimos isso tão detalhadamente que eu penso que qualquer comentário em cima disso será apenas para poder confundir e não para explicar melhor, porque já está muito explicado e eu penso que, se for preciso, você deve retornar e assistir novamente. A próxima etapa também é muito importante. Esse documentário se torna mais interessante na medida em que ele vai caminhando. E no próximo bloco, nós vamos ver sobre crescimento.
vamos ter a visão exata do que é crescimento e como se dá esse crescimento. Veremos também a questão envolvendo o sistema financeiro, mais uma vez a prova de que o sistema financeiro faz dinheiro a partir do nada e aposta em uma produção do planeta para poder, com o dinheiro da produção, pagar aquilo que foi contraído em dívida. O método Ponzi, exatamente explicado do jeito que nós já falamos nos DVDs 28 e 29, irão aparecer agora no próximo bloco, que está muito interessante. Vamos então agora, neste próximo bloco, aprender sobre crescimento. E assim, poderemos no final deste vídeo ter uma visão bastante ampla de como será o futuro deste planeta. Crescimento. Esta bactéria vive numa garrafa. Sua população dobra a cada minuto. Às 11 da manhã tem uma bactéria, às 12 horas a garrafa está cheia. Está meio cheia às 11h59, deixando somente espaço suficiente para mais uma duplicação. A bactéria vê o perigo. Procura então novas garrafas e encontram 3. Elas assumem que seus problemas estão resolvidos. Às 12 horas a primeira garrafa está cheia, às 12h01 a segunda está cheia, às 12h02 todas estão cheias. Este é o problema que enfrentamos devido à duplicação causada pelo crescimento populacional. Quando a humanidade começou a usar carvão e petróleo como fonte de combustível, experimentou um crescimento sem precedentes. Mesmo baixas taxas de crescimento produzem grandes aumentos ao longo do tempo. A taxa de 1% numa economia iria dobrar em 70 anos. A 2% dobraria em 35 anos. A 10% a economia iria dobrar em apenas 7 anos. Se uma economia cresce na média anual de 3%, ela dobra a cada 23 anos. Com cada duplicação, a demanda por fonte de energia iria exceder todas as outras duplicações combinadas. O sistema financeiro é constituído na ideia do crescimento e ele requer um crescimento no fornecimento de energia para apoiá-lo. Os bancos emprestam dinheiro que não têm a fim de criá-los. Os mutuários usam deste novo dinheiro de empréstimo para crescer em seus negócios e assim pagam a dívida. Mas com o pagamento de juros requer mais crescimento. Devido à criação deste débito, a maioria do dinheiro do mundo representa um débito com juros a ser pago. Sem a geração de novos e cada vez mais mutuários para produzir crescimento e assim pagar esses débitos, a economia do mundo entrará em colapso. É como o método Ponzi. O sistema deve expandir ou morrer. Em parte, por esses sistemas da dívida, o crescimento econômico foi espetacular. Em GDP, represamento de rio, uso da água, consumo de fertilizante, população urbana, consumo de papel, veículos, comunicação e turismo. A população cresceu 7 bilhões e esperamos exceder 9 bilhões em 2050. Em um planeta plano e infinito, isso não seria problema. Entretanto, como a Terra é redonda e finita, nós iremos eventualmente enfrentar os limites do crescimento. A expansão econômica resultou em crescimento do óxido nitroso na atmosfera e metano, destruição do ozônio, aumento de grandes inundações, dano ao ecossistema dos oceanos, incluindo resíduos do nitrogênio, perca de florestas tropicais e bosques, aumento da área domesticada e espécies em extinção. Você coloca um único grão de arroz no primeiro quadrado de um tabuleiro de xadrez. Dobrando, coloque 2 grãos no segundo tabuleiro. Dobre novamente, coloque 4 no terceiro. E dobre, colocando 8 no quarto, e assim por diante. Colocando em cada quadrado o dobro do número de grãos que havia no anterior. Na hora que chegar no último quadrado, nós precisaremos de um número astronômico de grãos. 9 quintilhões, 223 quadrilhões, 372 trilhões, 26 bilhões, 854 milhões, 776 mil grãos. Mais grãos do que a raça humana já plantou até hoje.
Economias modernas, como o grão no tabuleiro de xadrez, dobram a cada poucas décadas. Em qual quadrado do xadrez nós estamos atualmente? E segue o nosso documentário. Ele é tão didático que as minhas intervenções quase não se fazem necessárias, porque a explicação é muito detalhada e minuciosa. Mas eu gostaria apenas de fazer uma observação com você quanto à questão da garrafa contendo nela uma bactéria. Essa bactéria se reproduz e já agora é o dobro, agora são duas. O dobro de uma, duas. Só que quando elas dobrarem de novo, já não será mais o dobro de uma, mas o dobro de duas, e aí vão para 4. O dobro de 4 já não será mais o dobro de duas, mas o dobro de 4, então virando 8. Então você vê que o negócio cresce muito rápido. E a população do planeta Terra tem crescido muito rápido. Quando a população do planeta, o número de pessoas que aqui existe, cresce, dobra, há necessidade de crescer, dobrar também tudo aquilo que se segue. É isso que você tem que analisar e ter em mente neste momento. Um exemplo claro é na nossa família. Se na sua casa tem o marido e a esposa e tem um quarto, está muito bom, porque nesse quarto tem uma cama, tem um armário para guardar ali as roupas, e aí as coisas vão se seguir. Na medida em que esse casal agora decide ter um filho, haverá necessidade de se conseguir mais gavetas, pelo menos, ou um armário novo, mais um armário para se colocar roupas desta criança. Haverá necessidade também de camas e, quem sabe, até de um cômodo a mais, de um quarto para essa criança agora dormir nele. Assim, quanto mais aumenta o número de pessoas em uma família, muito mais as necessidades de coisas, de objetos, também vai se existir nesta família. Outro exemplo é a questão da rua. Se em uma vila de casas existe uma população de 100 pessoas que tem carros, quando esta vila aumentar e ali não mais 100 pessoas, mas 200 vierem a morar, é claro que as ruas também deverão ser enlarguecidas para que não haja congestionamento. Então tudo é assim. Um crescimento puxa outro crescimento. As coisas não podem acontecer de forma que cresça um lado e o outro fique para trás. Existe a necessidade de ir acompanhando, exatamente como uma família que começa a ser formada e começa a crescer. Você já observou isso porque você já tem alguns anos de vida. Então você já viu acontecer de famílias ligadas à sua família, ou seja, primos, sobrinhos, tios, parentes, que tiveram a família aumentada. E também os recursos, não só de vestuário, não só de objetos pessoais, como também de alimentação, tiveram também que acompanhar na mesma proporção. Isso não ocorre só com você, isso não ocorre só com a sua família, isso ocorre com a grande fazenda chamado planeta Terra. Cada vez mais a economia vai se ampliando, dobrando, quadruplicando e também tudo aquilo que é necessário para a sociedade tem que acompanhar este mesmo trajeto na mesma proporção. Mas acontece que, assim como a garrafa das bactérias, ela tem um limite, tem o gargalo. Assim também o planeta, ele tem um limite. E este é o assunto que está sendo tratado aqui neste trabalho nosso. Além da energia, as civilizações demandam recursos essenciais: água potável, terra, comida, floresta e muitos tipos de minerais e metais. O crescimento é limitado por recursos essenciais no fornecimento escasso. Um barril é feito de aduelas, e como a água enchendo o barril, o crescimento não pode ir além da última aduela, ou o recurso mais limitado. Os humanos atualmente utilizam 40% de toda a fotossíntese da Terra. Embora seja possível usar 80%, é improvável usarmos 160%. Comida. O suprimento global da comida baseia-se em petróleo.
Antes da Primeira Guerra Mundial, toda a agricultura era orgânica. Depois da invenção de fertilizantes e pesticidas derivados de petróleo, houve um grande aumento na produção de comida, permitindo assim o crescimento populacional. O uso de fertilizantes sintéticos alimentou mais pessoas do que seria possível somente com a agricultura orgânica. Petróleo é necessário para as máquinas agrícolas, transporte, refrigeração, empacotamento com plástico e cozimento. A agricultura moderna usa a terra para transformar petróleo em comida e comida em pessoas. Cerca de 7 calorias de energia vinda do petróleo são usados para produzir uma caloria de comida. Nos Estados Unidos, a comida viaja aproximadamente 2.400 quilômetros da fazenda até o consumidor. Além da queda do petróleo, existem outras ameaças no atual sistema de produção alimentícia. Energia barata, avanço tecnológico e subsídios permitiram um aumento enorme na pesca. A pesca mundial alcançou o pico no final dos anos 80, forçando os pescadores a buscarem águas mais profundas. O escoamento de nitrogênio dos fertilizantes baseados em petróleo envenena os rios e mares, criando enormes zonas mortas. Neste ritmo, toda a população de peixe está prevista para entrar em colapso em 2048. Chuvas ácidas de cidades e indústrias destroem nutrientes vitais do solo, como potássio, cálcio e magnésio. Outra ameaça é a falta d'água. Muitas fazendas usam água bombeada de aquíferos para irrigação. Os aquíferos precisam de centenas de anos para encher, mas podem ser esvaziados em poucas décadas, como os poços de petróleo. O grande aquífero Ogala, nos Estados Unidos, baixou tanto que alguns fazendeiros tiveram que voltar à agricultura de clima seco. Além disso, o uso da irrigação em fertilizante pode levar à salinização, o acúmulo de sal na terra. E esta é a maior causa da desertificação. Outra ameaça é a perda da camada de humus. Há milhares de anos haviam 2 metros de humus nas pradarias dos Estados Unidos. Hoje, devido ao uso do arado e manejo ruim do solo, aproximadamente metade já se perdeu. A irrigação incentiva o crescimento do fungo da ferrugem, o UG99. Ele tem potencial de destruir 80% da safra de grãos do planeta. De acordo com Norman Balog, pai da evolução verde, o fungo da ferrugem tem imenso potencial para a destruição social e humana. O uso de biocombustíveis significa que menos terra estará disponível para a produção de alimentos. Uma área tem uma sustentabilidade finita, isso é, o número de animais ou pessoas que podem viver lá indefinidamente. Se uma espécie extrapola a capacidade de uma área, ela irá morrer até a população tornar os seus limites naturais. O mundo tem evitado esse problema com o uso de novas terras para cultivo ou com o aumento da produção, mas isso foi possível graças ao petróleo. Para continuar o crescimento, mais recursos são necessários do que a Terra pode oferecer. Mas não há novos planetas disponíveis. Em face a todos esses desafios, a produção global de alimentos precisará dobrar em 2050 para alimentar o crescimento populacional. 1 bilhão de pessoas já estão morrendo de fome ou desnutridas. Haverá desafios para alimentar 9 bilhões de pessoas nos próximos anos, quando a produção do petróleo e gás natural do mundo estiver em declínio. Assistindo a um documentário como este, a pessoa, se não estiver preparada psicologicamente, ela fica inclusive doente, fica perturbada, porque o assunto é muito sério e muito verdadeiro. Nós vimos que o petróleo é a principal fonte de energia da humanidade e que os substitutos ou possíveis substitutos do petróleo não são tão eficientes. Cada um tem seu próprio problema. Foi citado, inclusive, já aqui nesse documentário, a questão envolvendo coletar energia das ondas do mar, coletar energia do magma nas profundezas da Terra, coletar energia, como já acontece, do ar, do sol, mas todas estas demandam necessidade de energia
no REE, dar-se um pouco para pegar um pouco mais, como foi o exemplo de gastar para trabalhar, que todo mundo, qualquer ser humano passa por isso. Assim, não vimos uma alternativa viável para a substituição do petróleo. Nós observamos que até mesmo materiais plásticos são necessários para se conseguir outros tipos de energia. E material plástico vem também do petróleo. Então, quando você observa todos os aspectos, quando você tem todas as ferramentas dadas a você até aqui para que você tenha consciência ampla do que está acontecendo, você então pode assemelhar este fato a algo muito comum que acontece na sua feira. Você pega o seu carrinho, no dia determinado para a feira na sua cidade, você vai até aquele local e você vai comprar algumas frutas. E você diz, eu vou comprar algumas frutas ainda não maduras, porque nós vamos aqui ter tempo. Conforme a fruta vai madurando, nós vamos comendo. E aí você observa o seu cesto de frutas. No primeiro dia, elas estão o que se chama de vez. Passam-se 2 dias e elas estão quase que totalmente maduras. Passa mais um dia e a fruta está madura, no ponto de se comer. Só que, misteriosamente, exatamente no dia seguinte que esta fruta está no ponto de ser consumida, agora ela já está começando a apodrecer. E se passarem mais algumas horas, ou talvez chegue até a dias, certamente você terá que jogar agora essa fruta fora, porque ela já está podre e não mais poderá ser consumida. O que eu estou dizendo é, no período em que a fruta está de vez para se madurar, demora muito mais do que o período de que ela está madura para ela apodrecer. Isso você já observou centenas de vezes na sua cesta de frutas. Demora-se um pouco para madurar, mas depois que madura, apodrece-se rapidamente. O pico de produção do planeta, não só de petróleo, mas basicamente de todos os recursos naturais, já passou da fase de estar madura, já entrou em declínio. O que nós observamos então, olhando de todos os ângulos, buscando todas as visões possíveis deste fato, é perceber que o planeta está à beira da morte. É perceber que há uma doença incurável neste planeta. Não há mais solução. Não tem jeito de maneira nenhuma de projetar um futuro para alguns anos generosos a mais à frente, senão para um futuro muito breve, porque a doença que está corroendo este planeta, ela não tem cura. Um paliativo, uma única forma de aplicar uma morfina neste planeta para que ele não sinta as dores da morte, seria a redução populacional. É quando assiste um documentário como este que você percebe justamente que a redução populacional é algo tão certo como a noite que sobrepõe a luz do dia e como o dia na manhã seguinte que sobrepõe-se à escuridão da noite. Ou seja, assim como amanhece e anoitece, isso é certo, também a redução populacional é um fantasma que nos aguarda na próxima esquina. Infelizmente, não há outro jeito para resolver o problema da doença deste planeta e dar mais tempo de vida para o planeta, a não ser amputar 90% da população deste planeta. Você sabe que no caso do ser humano que está doente, ele vai procurar um médico e vai buscar todos os recursos, não para viver eternamente, porque o cidadão comum sabe que não vai viver eternamente. Mas se for para morrer semana que vem, ele vai preferir morrer semana que vem do que hoje. Assim acontece também com os globalistas. Eles preferem que o planeta dure mais tempo, pelo menos um pouco mais de tempo para eles,
do que seja extinto em função de se repartir o planeta com tanta gente como tem hoje e com tanta gente como terá neste futuro breve. Assim, a redução populacional, ela se torna nítida e clara à nossa frente. Até mesmo os mais céticos que acusam as pessoas que levantam essa tese de serem conspiracionistas ou teoristas da conspiração, nesta hora tem que parar e refletir. Nesta hora não há como negar que o planeta está muito doente e que esses camaradas vão procurar um meio de proporcionar a cura que eles têm, como foi dito no filme Matrix. Vocês são um câncer deste planeta e nós somos a cura. Assim foi dito no filme Matrix. O próximo segmento chama-se Final Feliz. O autor deste documentário apresenta algumas alternativas como solução para os problemas. A única alternativa que o autor do vídeo não mostra para nós é justamente a alternativa que eles estão projetando, a redução populacional. No mais, neste finalzinho, o documentário chega a propor absurdos como solução do problema. E neste momento é que eu repito, eu emprestei a minha voz, mas eu não compartilho da mesma opinião, neste aspecto, dos produtores deste vídeo. E eu volto no encerramento, para conversar um pouco mais com você. Final Feliz. A economia global cresce exponencialmente, algo em torno de 3% ao ano, aumentando o consumo de combustíveis não renováveis e também de minerais e metais, assim como recursos renováveis como a água, florestas, terras e peixes. E isso mais rápido do que podem ser reabastecidas, mesmo com um crescimento de 1%. Uma economia irá dobrar em 70 anos. O problema é intensificado por outros fatores. Globalização permite que as pessoas de um continente comprem mercadorias e comida produzidas em outro. As linhas de fornecimento são distantes. Criam assim gastos de combustíveis que já são limitados. Dependemos de países distantes para nossas necessidades básicas. Cidades modernas são dependentes de petróleo. O sistema bancário é baseado em dívidas, forçando as pessoas em uma espiral de empréstimos e pagamentos, produzindo com isso crescimento. O que pode ser feito face a esses problemas? Alguns acreditam que a crise pode ser evitada através da conservação, tecnologia, crescimento inteligente, reciclagem, carro elétrico, híbridos, substituição ou eleições. Retenções economiza dinheiro, mas só isso não irá salvar o planeta. Se algumas pessoas deixarem de consumir petróleo, a demanda menor irá diminuir o preço, permitindo que outros comprem por menos. Da mesma forma, um motor mais eficiente que use menos energia irá, paradoxalmente, levar a um maior uso de energia. No século XIX, o economista inglês William Stanley Jevons percebeu que melhores motores a vapor tornaram o carvão um combustível de custo efetivo, o que levou ao uso de mais motores e aumentou o consumo total do carvão. O abuso do crescimento vai consumir todos os recursos de energia economizados pelo uso mais moderado. Muitos acreditam que os cientistas irão resolver este problema com novas tecnologias. Entretanto, tecnologia não é energia. Tecnologia pode transformar energia em trabalho, mas não vai substituir a energia. Ela também consome recursos. Por exemplo, computadores são feitos com 1/10 de energia necessária para se construir um carro. Tecnologias mais avançadas podem piorar a situação, pois muitas requerem minerais raros que também estão chegando ao limite. Por exemplo, 87% dos minerais raros do mundo são produzidos pela China. A maioria vem de uma única mina na Mongólia. Esses minerais são usados em conservadores catalíticos, motores de avião, ímãs de alta eficiência, HD, baterias de carro, lasers, raios-x, proteção para reatores nucleares, CDs, motores de carros, lâmpadas de baixo consumo, fibra ótica e monitores de tela plana. A China já pensou em restringir a exportação desses minerais com o aumento da demanda.
O chamado crescimento sustentável, crescimento inteligente, não irá ajudar. Isso porque também usam metais e minerais não renováveis em quantidades cada vez maiores, incluindo terra rara. Reciclar não resolve o problema, pois requer energia e o processo não é 100% eficiente. É possível somente reaproveitar uma fração do material sendo reciclado. Uma grande parte é perdida para sempre como lixo. Carros elétricos usam eletricidade. Como a maior parte da energia elétrica é gerada por petróleo, esta não é uma solução. Também carro de todos os tipos consomem petróleo na sua produção. Cada pneu necessita de mais ou menos 7 galões de petróleo. Existem atualmente cerca de 800 milhões de carros no mundo. No crescimento atual, este número atingiria 2 bilhões em 2025. É improvável que o planeta possa suportar tantos veículos por tanto tempo, independente da sua fonte de energia. Muitos economistas acreditam que o mercado livre irá substituir uma fonte de energia por outra através de inovações tecnológicas. Entretanto, os principais substitutos para o petróleo enfrentam seu próprio declínio. Substituição também falha por causa do tempo necessário para a transição. Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos, 2 décadas seriam necessárias para se preparar para os efeitos do pico do petróleo. A questão de escassez de energia, esgotamento de recursos e perda de terras, além da poluição, são sintomas de um único grande problema: crescimento. Enquanto o sistema financeiro aposta em um crescimento sem fim, uma reforma improvável dá certo. Ao que então o futuro parecerá? Otimistas acreditam que o crescimento irá continuar sempre, sem limites. Pessimistas pensam que nós estamos indo para uma nova idade da pedra ou extinção. Segundo o autor deste vídeo, a verdade deve estar entre os dois extremos. É possível que a sociedade volte a um estado mais simples, no qual o uso de energia seja menor. Isso significaria uma vida mais difícil para a maioria. Mais trabalho manual, mais trabalho rural e produção local de produto, comidas e serviços. O que uma pessoa deveria fazer para se preparar para este possível futuro? Esperar uma queda no abastecimento de comida e bens para lugares distantes. Começar a andar ou usar bicicleta, se acostumar a usar menos energia. Saindo do débito, tentando evitar bancos. Ao invés de comprar em grandes shoppings ou lojas, apoiando o comércio local. Comprando comida local em mercados de alimento. Ao invés de plantar jardins, pense em plantar comida. Aprenda a preservar a comida. Pense no uso de moedas locais no caso da economia principal deixar de funcionar e desenvolva mais autossuficiência. Nenhum destes passos irá evitar o colapso, mas deve melhorar suas chances em um futuro de pouca energia, no qual nós iremos ser autossuficientes, como nossos ancestrais uma vez foram. Este último minuto do vídeo, para mim, foi totalmente incoerente. Eu, observando essas alternativas de soluções propostas aqui neste último minuto do vídeo, eu fico pensando, será que o governo deixaria, por exemplo, uma sociedade alternativa se formar em algum bairro, usando inclusive moeda local? Isso é utopia. O governo jamais permitiria isso. Claro que daria um certo paliativo ao problema, não tenho dúvidas. Deixar de comprar no Walmart, nos grandes hipermercados como Extra e comprar na quitanda do lado, certamente iria facilitar para que a produção rural local se fortalecesse. Mas todos esses e essas possibilidades, elas não serão alcançadas jamais, você sabe disso. Por todos os motivos, isso não será possível. Armazenar comida, por exemplo, é só por um período de tempo. Daqui a pouco acaba essa comida que você armazenou e também na prática funciona diferente. O seu Joaquim, o seu Augusto, a dona Marisa, pessoas de bem, decentes e ordeiras, mas neste momento vendo que seus filhos estão chorando com fome e que na casa do lado você, o gostosão, armazenou alimentos, você acha que as pessoas de bem de outrora não vão querer invadir a sua casa para tomar parte do seu alimento, para dar para a criança, seus filhos que estão chorando? Nesta hora, não tem mocinhos,
Só existem vilões. O povo foi acostumado a eu primeiro e o resto depois, então armazenar alimento. Até mesmo por um período de tempo apenas, mas um período extenso de tempo, nem isso é viável. Quanto mais num problema desse que não tem mais fim. Então nós observamos que no último minuto deste documentário são apresentadas soluções que na verdade são distrações, apenas para que o sistema, o próprio sistema que produziu o vídeo, no final, não diga, ferrou, vista a camisa do se ferrou e agora é cada um por si. Para não dizerem isso, eles agora apontam para soluções que você sabe que não tem como colocar em prática. E eles não citaram, como já disse eu antes, a principal solução que eles encontraram, ou talvez a única, a redução populacional. Solução para resolver de vez o problema? Não. Solução para colocar a morte deste idoso, chamado planeta Terra, para uns dias mais à frente. Ou seja, apenas um paliativo, um remédio que se toma naquele momento de dor para não morrer ali, para adiar por mais alguns dias ou semanas aquela morte. É isso que esses caras planejam. É isso que eles vão fazer. É redução populacional. Por isso, quando fazem um documentário tão precioso como esse, tão verdadeiro, tão sério, tão real, no final, apresentam soluções que são totalmente estranhas ou difíceis de se concretizar. Mas nisso tudo, já que o vídeo que nós colocamos apresentou a possível solução deles, inclusive fabricação de dinheiro, que é crime, né? Um dinheiro local seria encarado pela justiça, pela lei, como fabricação de dinheiro ou dinheiro falso. Então você vê que a solução deles é estranha. Mas mediante esse momento em que é dada esta solução pelos autores do vídeo que nós assistimos, eu vou dar para você também meu ponto de vista, que obviamente é contrário ao dos autores do vídeo neste último minuto, quando eles apresentam as soluções. Até este último minuto estava tudo certo. Eu digo para você, meu amado, só não enxerga quem não quer. Só não vê realmente o quão drástico é essa situação quem não quer enxergar. Aquela pessoa que diz assim, olha, nem este documentário, Rubens, eu vou assistir inteiro. Eu não passo esse documentário para mais ninguém. Eu não copio o DVD para dar para outra pessoa para não deixar ela triste. Eu vou esconder a minha cara na coberta. Eu vou fazer igual criança com medo. E vou ficar na minha, porque isso é muito triste. Não, meu amado. Por mais que nós possamos achar que isso é triste, eu digo a você, com toda a certeza da minha alma e do meu entendimento, do meu espírito, ou seja, do que eu sinto com a alma e do que eu entendo com o espírito, eu digo a você sem medo de errar. Existe algo melhor para nós. Não quero aqui me parecer religioso, místico ou coisa parecida. Não entenda dessa forma. Mas eu estou convencido de que há algo melhor para mim e para você. E é nisso que nós devemos pensar. Quando desde o primeiro DVD eu venho repetindo, esta já era. Temos que nos preparar para a próxima, então prepare-se. Isso é de verdade. Eu falo isso por convicção extrema. Eu tenho convicção como nada mais na minha vida eu estou tão convicto. Se você disser para mim, Rubens, você está vendo o sol ali no céu, eu digo para você, eu não estou vendo o sol no céu da forma que eu vejo, que há uma próxima e que nós precisamos estar nela. Para mim é mais certo esta próxima do que aquilo que está no céu, que me disseram que é sol, de repente nem é sol, de repente nem está a terra girando em torno dele, de repente tudo isso é uma mentira, mas a verdade, essa eu não abro mão, disso eu estou certo. Existe uma outra. E nós temos que estar preparados para ela. Nós precisamos disso. E a razão de eu fazer não só este vídeo, mas todos que eu venho fazendo, é para que você, que é precioso aos olhos do Pai, se prepare para a próxima. Se prepare mesmo. Porque essa aqui, meu amado, você acabou de ver esse documentário.
Isso tudo é verdadeiro. Pesquise mais, não pare por aqui. Vá em busca da verdade, faça suas próprias pesquisas. E você vai ver que esse documentário não mentiu. O planeta está moribundo. O planeta está com uma doença terminal, incurável. O único paliativo que vai proporcionar um pouco mais de vida a este planeta ancião é a redução populacional, é amputar uma parte. Isso resolve vários problemas. Você vê que esse crescimento desenfreado, ele demanda por cada vez mais recursos, mas não é numa soma, é numa equação matemática. Você viu o tabuleiro de xadrez, você viu as garrafas das bactérias, você sabe como funciona, você viu o que está aí. Então, meu amado, neste final, a mensagem que eu posso passar para todos que estão assistindo é: preparem-se para a próxima, porque essa você viu, já era.